Bom dia, amados irmãos, amadas irmãs da Primeira Igreja Batista Nova Jerusalém. Nós começamos o culto desta manhã de forma diferente. Você está vendo que a gente não está na igreja, nós não estamos transmitindo o nosso culto ao vivo da igreja, devido às circunstâncias dessa semana e por precaução nós não estamos nos encontrando na igreja. Alguns irmãos nossos ficaram contaminados esta semana e nós queremos preservar a saúde de todos enquanto intercedemos para que eles se recuperem o mais rápido possível. Então nós vamos começar esse culto também intercedendo ao nosso Deus, pedindo pela recuperação, pela restauração desses queridos irmãos. Mas eu convido você a compartilhar o link do nosso culto, esse momento com aqueles que são da sua família, seus amigos, e que você também se prepare para nesta manhã colocar o seu coração diante de Deus, abrir o seu coração, o seu entendimento, para que você possa receber a palavra de Deus, mas que você possa também adorar a Deus verdadeiramente e junto comigo suplicar ao Senhor a sua misericórdia, o seu favor, a sua graça sobre nós. Você sabe que o irmão Josimar está internado, precisa das nossas orações, e nós temos o nosso presidente, vice-presidente, o Jefferson e o Ricardo estão também convalescendo, precisam das nossas orações. Irmão Romildo também teve o diagnóstico de Covid confirmado, missionária Vanessa está vivendo alguns momentos difíceis, porque alguns sintomas mais fortes pelos quais ela está passando estão incomodando, precisamos orar por ela. O Felipe Carvalho também precisa da nossa súplica, da nossa oração, da misericórdia de Deus sobre sua vida. Irmã Luciana também foi diagnosticada, mas não está enfrentando sintomas importantes, está praticamente assintomática, mas precisa da nossa oração para o seu fortalecimento devido a essa situação com o irmão Josimar. Precisamos orar também pela irmã Damiana, enfrentando esse tempo aí difícil com seu filho, com seu genro, e também a sua saúde não estava boa essa semana, algum resfriado, alguma coisa aí atrapalhando a sua saúde, e nós pedimos para que Deus esteja curando cada um desses irmãos. Você tem algum pedido? Coloque aí no nosso chat para que nossos irmãos possam orar também por você, enquanto você ora também por eles. Nós vamos orar nesse momento, crendo que o Senhor nos ouve e que Ele está disponível para cuidar de nós enquanto buscamos, enquanto entendemos e confiamos que só Ele tem a resposta que nós precisamos. Vamos orar? Senhor Deus, mais uma vez nos colocamos diante de Ti em nome de Jesus para suplicarmos, Senhor, a Tua bênção por nós. Primeiro, por esse tempo de culto, que nós possamos Te oferecer a adoração que o Senhor deseja receber de nós, um coração quebrantado, uma vida que Te honre, que busque santidade, que busque viver a Tua vontade. Se nós temos falhado nisso, Senhor, onde temos falhado, quebranta-nos, Senhor, para que possamos reconhecer nossa fragilidade, nossa limitação, nossa fraqueza, e que possamos, Senhor, decidir fazer aquilo que Te agrada, buscar entender aquilo que Te agrada. Queremos Te adorar com a nossa vida em primeiro lugar nesta manhã, Senhor Deus, mas suplicamos também que nossos louvores nesta manhã, que nossas canções possam Te agradar, Senhor Deus. Ajuda-nos e atrai-nos para que possamos Te adorar em espírito e em verdade. Nós colocamos também diante de Ti a vida dos nossos queridos, os quais mencionamos aqui, tantos outros que precisam de Ti, alguns internados, alguns passando por momentos difíceis, Senhor Deus. E nós pedimos pelo irmão Josimar, pelo irmão Jefferson, Senhor, pelo Ricardo, pelo irmão Romildo, Senhor Deus, pela missionária Vanessa, pelo Felipe, Senhor Deus, esses que essa semana
estão vivendo essa dificuldade com esta enfermidade, e nós pedimos a tua bênção por eles. Te agradecemos porque a Nara não teve a confirmação desse problema e já está melhor. Te agradecemos pela melhora de tantos que essa semana se recuperaram. Nós te louvamos porque sabemos que o Senhor está cuidando deles, mas a nossa súplica é pela cura, que eles não tenham estado agravado, mas que eles possam melhorar a cada dia, se recuperarem, assim como todos e cada um dos nomes que nós estamos orando na nossa lista. São tantos, Senhor Deus, e o Senhor os conhece a cada um. Nós também te agradecemos pela tua bênção, pela alegria de recebermos na família do João, da Claudiane, o seu filho André. Muito obrigado pela chegada dele, que o Senhor possa abençoá-lo, que ele possa crescer com saúde, que ele possa ser educado em teus caminhos, que ele possa ser uma bênção em tua vida. Muito obrigado por esta alegria também, Senhor Deus, que o Senhor promove no meio da tua igreja, Senhor Deus. Nós pedimos por tudo que vai acontecer. Recebe o nosso louvor, ministra o nosso coração pela tua palavra. Uma vez mais, convida-nos a uma vida de oração, uma vida de dependência de ti. É a nossa súplica, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Você recebeu informação aí esta semana da chegada do André, filho do João, Marcos, da Claudiane, e nós mais uma vez parabenizamos o casal, os avós, a família. Foi uma semana abençoada, porque num dia a irmã Marília, esposa do Hélio, os avós, do André por parte do João, ela recebeu alta, estava internada. Então, uma semana muito abençoada para esta família. Que Deus abençoe também o Mauro e a Cláudia. Parabéns pela chegada do netinho, deve ser uma alegria muito grande para vocês terem esse momento especial na vida de vocês. E nossa alegria também, junto com João e Claudiane, como uma família que somos, nos alegramos muito com a chegada do André e louvamos a Deus por isso. Queridos, nós, como falamos, estamos num culto gravado. Você falou, mas geralmente o culto gravado o pastor não menciona o nome. É verdade, das pessoas que estão enfermas. Mas nós estamos gravando um momento horas antes, de um dia para o outro, mas ainda horas antes do culto da manhã, devido a situação toda ter sido percebida por nós na sexta-feira. Então estamos no sábado aqui e cremos que não vai haver nenhum comprometimento daquilo que expressamos para os irmãos. Mas nós vamos louvar com louvor de um outro momento em janeiro, que nós tivemos esse momento de louvor com o culto, e vamos repeti-lo e vamos adorar juntos. O que importa é o seu coração e o desejo de adorar a Deus em espírito e em verdade. Vamos adorar a Deus. Irmãos, nós vamos adorar ao Senhor com essa música, que é uma música que muitos de nós já cantamos várias vezes. Minimamente a gente lembra, a gente conhece, mas eu queria te desafiar a pensar nessa música e a entoá-la a Deus de uma maneira diferente. Ela fala sobre conhecer um grande amigo. A Bíblia em Oséias nos diz, conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Ir mais profundo nesse relacionamento, pois há sempre algo novo e fresco da parte de Deus. Jesus nos chama de amigo. E ter Deus, Criador de todas as coisas, como seu amigo. Será que a gente está tendo esse relacionamento com Deus? De tanta intimidade, que a gente se sente confortável. Para a gente não é desrespeitoso, porque a gente está tão próximo dele, que ele é o meu amigo. Nele eu confio, eu ouço o seu conselho. A gente sabe conversar e a gente começa até a sentir as mesmas coisas e a desejar para a nossa vida aquilo que ele deseja para nós. E aí a gente consegue fazer com que ele possa atender a nossa oração com tanto prazer, com tanta alegria. Te desafio a não só cantar essa música querendo realmente conhecer a Deus de uma maneira mais profunda, mas eu te desafio a mim, para que nesse ano, todos os dias, você consiga se aprofundar ainda mais em conhecer esse Deus e que ele se revele na sua vida como um grande amigo. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai.
seu nome é Jesus Cristo, e nele a gente pode confiar. Aleluia, diga o nome dele, Jesus. Jesus, Jesus, um grande amigo, E nele a gente pode confiar. Jesus, 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 um grande amigo, e nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Aleluia. E nele a gente pode confiar. Pode confiar. Jesus, Jesus. um grande amigo, E nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, Jesus. um grande amigo, E nele a gente pode confiar. Você só pode ser feliz. Você, Jesus, no seu coração. Tendo Jesus no coração. você só pode ser feliz. Tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz. Tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz. Tendo Jesus no coração. Jesus, Jesus. um grande amigo, E nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, Jesus. um grande amigo, E nele a gente pode confiar. eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, 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 todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria
eu creio, eu creio. O choro dura uma noite. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei, 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 todavia me alegrarei. Nós vamos continuar adorando Deus, dizendo para Ele que Ele é o nosso amigo, que nele nós confiamos e que nós não disputamos o espaço do nosso coração das decisões. A gente deixa Ele, que é rei, ser rei do nosso coração. A gente deixa Ele tomar conta, porque esse trono não pode ser dividido. Esse trono é do rei, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, quer ser dono do teu coração, ser a tua fonte, uma fonte que não se acaba, uma fonte inesgotável, que te enche de coragem, de direcionamento, de propósito. Que esse seja o seu desejo, permitir que Ele seja o dono. Rei do meu coração, seja minha fortaleza, minha fonte eterna és, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o meu
jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, Que nós possamos agora continuar adorando ao Senhor e recebendo desse Deus tão maravilhoso através da palavra do pastor da nossa igreja, pastor Anderson, que vai estar nos ministrando nesse momento. Que Deus te abençoe, querido. Amém. Louvado seja Deus, porque nós podemos adorar ao Senhor verdadeiramente, ou pelo menos revelar a intenção que nós temos de que essas palavras sejam sinceras para o nosso Senhor. Quero lembrá-lo que nossa igreja continua com os nossos desafios. É importante que você, querido, seja fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas. É importante que você seja fiel na oferta missionária. No final do mês vamos começar a nossa campanha para Missões Rio. Você precisa se preparar para isso. É importante que você continue contribuindo para que a igreja continue fazendo aquilo que ela foi chamada para fazer. Que Deus continue nos conduzindo a usar todos os recursos para a sua glória, e você faz parte então desse povo comprometido em fazer o bem, em promover a justiça e em usar esses recursos para ajudar o próximo, para cuidar do carente, mas também para suprir todos os compromissos financeiros da nossa igreja. Se você prefere fazer isso no momento do culto, faça isso através da transferência, das informações que você conhece, para que você possa então ofertar. Se não, faça contato com a nossa tesouraria, com a secretaria, para que você possa ali também fazer a sua contribuição. Se você está nos visitando, somos uma igreja que usa os recursos para a glória de Deus, e cremos e que assim o fazemos porque Deus tem nos abençoado e já tem derramado sobre nós aquilo que nós precisamos, mas ainda assim, se Ele não tivesse feito, tudo que temos é dele. E, portanto, todo o nosso sustento, todos os recursos que nós usamos ou que ofertamos para que a igreja administre, todos são do nosso Senhor, e nós nos alegramos em ofertar com alegria no coração. Que seja assim para você também. Amados, hoje eu quero falar sobre o mesmo tema de manhã e à noite, e nós vamos dividir esse texto em dois momentos, e nesse culto a gente se reúne com esse sentimento tão difícil no coração, que de alguma maneira nos leva a estarmos preocupados com esses queridos irmãos contaminados pela Covid, preocupados com a nossa própria visão e nosso entendimento a respeito do que está acontecendo nesse tempo. Por mais que tantos queiram explicar, nós não temos explicações do porquê isso está acontecendo, porque Deus permite que esta calamidade chegue até a humanidade nesse tempo. Não é uma questão de um local, de um país, mas todos sofremos. E quando a dor chega à nossa casa, bate à nossa porta, e quando a enfrentamos, então parece que ela ganha um novo tom, e nós percebemos o quanto aquilo é de fato também sério. Quando a morte chega à casa dos nossos queridos, e nós choramos demais nesse tempo. Por isso, no meio de tantas lutas diferentes na família de cada um, porque não é só enfermidade, mas são relacionamentos, são questões financeiras, é a necessidade do emprego, são os desafios nos relacionamentos. Muitas lutas têm nos desafiado, muitos de nós estão desanimados, assustados, preocupados. E o que nós precisamos nesse tempo, e talvez um dos temas mais pregados nesse tempo, tem sido sobre a necessidade de confiarmos em Deus e de termos uma vida de oração, tanto por nós quanto pelos outros.
E hoje, então, mais uma vez eu quero afirmar para você com esse tema simples e necessário. É tempo de perseverar em oração. É tempo de perseverar em oração. O apóstolo Paulo escreveu aos irmãos da igreja de Colosso, e entre tantas orientações que ele deixou àquela igreja, ele exortou a igreja a perseverar na oração e a se dedicarem à oração. Veja, o tema da oração, ele é um tema que quando no nosso coração Deus coloca para falarmos, há uma infinidade de textos que podem ser usados, de direções que podem ser usadas, porque é uma verdade da palavra que não precisa de grandes explicações em contextos diferentes. O povo de Deus precisa ter uma vida de oração. Essa é uma verdade e é uma realidade, uma necessidade que cada um de nós deve ter na nossa vida. Nós precisamos orar, nós precisamos buscar ao Senhor. Mas esse texto que Paulo escreve aos Colossenses, capítulo 4, versos de 2 a 4, ele é o texto que vai nos ajudar nesta manhã ou neste dia, que também falaremos dele à noite, a respeito desta dedicação. Mais do que orar, nós precisamos perseverar. O que o texto diz, veja, dediquem-se à oração. Sua versão pode ser perseverem ou perseverai. Estejam alertas, ou vigiem, ou vigiai, e sejam agradecidos. Esse versículo nesta manhã vai tomar a nossa reflexão, porque vamos falar ainda de parte dele, mas leia o restante do texto. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. É a palavra de Paulo e também o pedido de Paulo àquela igreja. Na carta de Paulo aos Colossenses, Paulo fala sobre alguns problemas. Ele recebeu informação de algumas dificuldades, de algumas influências que a igreja de Colosso estava recebendo, e ele então fala contra essa influência. Uma dessas influências é a influência dos judaizantes, aqueles que chegam à igreja e vão dizer para a igreja que eles precisam manter práticas, costumes, hábitos que os judeus mantinham, que tinham na sua religião. Por exemplo, a necessidade de observar a lei judaica, a prática da circuncisão, a comemoração das festas judaicas e a guarda do sábado. Assim, também Paulo vai fazer algumas outras exortações a respeito da influência e da pregação de falsos mestres que estavam tentando ensinar coisas diferentes daquilo que aqueles irmãos receberam, diferente do Evangelho, diferente da verdade, uma influência dos gnósticos naquela igreja. A gente não vai se aprofundar nesse contexto, mas é importante a gente ter uma noção do que estava acontecendo naquela igreja e de como é importante em palavras, em orações tão curtas, né, em palavras tão rápidas e diretas, Paulo está reforçando aquilo que ele está falando em tantos outros lugares desta carta. Por isso, esses ensinos estão envolvidos, essas palavras, ou os versículos de 2 a 4, estão envolvidos em um contexto maior. Ao mesmo tempo, esses ensinos, do versículo 2 especificamente, eles fazem todo o sentido por si só. A gente não precisaria nem compreender tanto o contexto dos Colossenses para entender que isso está falando a cada um de nós e serve para cada um de nós. São verdades desafiadoras e necessidades da nossa vida hoje. E por isso nós precisamos aprender com elas e aplicá-las à nossa vida, ao nosso coração. E eu quero começar falando sobre esta primeira exortação de Paulo. Dediquem-se à oração. Perseverem na oração. Paulo usa um termo que é traduzido por dedicar ou perseverar para exortar a igreja a orar de forma persistente e determinada.
Como nós falamos, nós temos que ter em mente também o contexto judaico. O evangelho é pregado a partir dos irmãos judeus que saem então para pregar o evangelho, e muitos deles entendem que devem pregar junto do evangelho costumes e práticas. E é importante a gente lembrar ou entender que a oração judaica, ela era uma oração que tinha uma prática bem regrada, ela tinha horários estabelecidos, pelo menos 3 horários no dia eram necessários para que um judeu fiel pudesse então orar ao Senhor, além de orações especiais, específicas, em festas específicas, em momentos específicos da vida. Havia uma forma, havia uma regra para a oração. A oração, no Antigo Testamento, você não vai ver o crente orando, o fiel, o judeu, orando e chamando a Deus de Pai. E agora nós vemos Paulo dizendo que o povo deveria se dedicar e perseverar em oração. E ele traz, obviamente, em todo o seu ensino, aquela igreja, seja através da carta ou através de tudo que eles receberam, o ensino que Jesus ensinou aos seus discípulos. A oração que Jesus ensinou, o tipo de oração que era uma busca de um relacionamento com o Pai. Era uma busca de intimidade com Deus. Ele fala então de novas práticas para aqueles irmãos. Essas novas práticas implicavam em que não havia mais um ritual específico, não havia também um lugar específico, um tipo de vestimenta para que você pudesse buscar ao Senhor, nem um horário determinado ou um tipo de posição que você deveria fazer para buscar ao Senhor em oração. Não havia uma forma, uma estrutura. É óbvio que quando Jesus ensina a orar, ele vai ensinar a respeito do que pedir e de como tratar a Deus e de uma realidade da oração. Depois, então, ele vai ensinar a orar ao Pai em seu nome, e que o Pai atenderia segundo a sua vontade quando orássemos em nome de Jesus. Há então uma necessidade de compreensão do a quem eu estou orando e em nome de quem eu estou pedindo. Mas fora isso, não havia mais aquele tipo de estrutura rígida que os judeus então tinham. Os cristãos, a igreja, os colossenses, assim como nós, devemos orar ao Pai em nome de Jesus. É uma compreensão clara de que os méritos pelos quais nos achegamos a Deus e ao Pai não são nossos, porque não merecemos nada, mas o nosso Senhor Jesus Cristo, que pagou o preço por nossa vida na cruz do Calvário, os méritos são dele. Em nome dele, então, nós suplicamos ao Pai. Paulo está falando que a perseverança na oração, ela requer uma espontaneidade. Eu não posso perseverar buscando ao Senhor se eu tenho um horário específico. Obviamente, isso deveria ser abandonado, e essa constância na busca, essa necessidade de estar diariamente diante do Senhor em oração, deveria ser algo que tomasse a vida e as horas desses queridos irmãos. Eles deveriam orar também de forma pessoal, como um filho que se achega a um pai na sua intimidade e abre o seu coração e fala e conversa e diz o que sente e diz o que precisa, mas também diz da sua admiração e do seu desejo de agradar o Pai. Assim deve ser a nossa busca ao Senhor através da oração. Nós entendemos que há uma clareza e há um problema para os colossenses, devido a esses ensinos, que era um problema a respeito da supremacia de Cristo, de quem era Jesus, do seu poder, da sua identidade. Paulo escreve então em outros momentos, esclarece a respeito dessa supremacia de Cristo. E, obviamente, isso tem relação com a oração, a compreensão de que Jesus é o único mediador entre o Pai e o seu povo. Por isso, nós vamos à presença do nosso Deus por causa de Jesus e por seus méritos, por causa da posição de Cristo como único mediador entre nós e o nosso Pai. Essas realidades estão implícitas e há implicações dela quando nós pensamos em perseverar em oração e quando aquele povo também
pensava sobre isso. Esta oração pessoal, ela também deveria ser particular. É claro que o povo deveria orar junto na igreja, publicamente, fazer parte do culto, e em outros momentos isso é falado, é estimulado, que façamos orações públicas, mas nós precisamos estar atento à orientação de Jesus. E certamente, quando pensamos em intimidade com Deus, Jesus está nos chamando para o secreto. Vá para o seu quarto, feche a porta e ali busque ao seu Pai em secreto, e Ele vai atender e responder a sua súplica. Nós precisamos então entender que a perseverança na oração se dá muito mais no particular, no secreto, aí na minha cama, aí onde eu estou sentindo as dores que ninguém vê, aí onde o meu choro molha o meu travesseiro. É nesse ambiente que eu devo abrir meu coração e suplicar ao Pai e buscar a presença do Senhor. Novamente, a segurança que eu tenho em falar para Deus, em abrir o meu coração, não está no desejo de fazer com que Deus sinta compaixão ou pena de mim. Eu não tenho mais mérito para receber algo que eu preciso porque eu estou mais triste com isso, ou porque isso me traz mais angústia. Todo mérito e toda dádiva de Deus para nós, pecadores, ela vem através do sangue de Cristo, do sacrifício de Jesus, da vida de Cristo, e porque Ele era justo, Ele é justo, nós fomos justificados, e nessa relação com Deus nós temos acesso à graça. A graça é um favor imerecido para mim, mas o preço foi pago por Ele, o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Por isso, esses méritos são fruto de um sacrifício perfeito, infalível, como nós falamos na última quinta-feira. Essa perseverança, então, ela deve ser motivada por essa segurança. No nome de Jesus, nós vamos ao Pai para buscarmos receber aquilo que é da vontade dele para nós. Nós não só buscamos bênçãos na oração, como vamos ver, mas entendemos que um dos maiores motivos que nos move nesse tempo a perseverar em oração, certamente é a necessidade das bênçãos e das respostas do Senhor, porque vivemos dias difíceis, onde muitas súplicas são feitas e onde muitas respostas são aguardadas. A perseverança também em oração deve ser motivada pela nossa necessidade de comunhão pessoal com Deus, não só de receber aquilo que Ele tem para nós, mas de receber no tempo da oração um tempo de paz, uma experiência com Deus, um momento de quebrantamento, um momento onde nos sentimos amados, cuidados, abraçados pelo Senhor. A perseverança na oração requer de nós uma sede por Deus, um desejo de conhecê-lo mais, de experimentar da sua presença, um desejo de sermos ali naquele momento sensibilizados, nos tornarmos sensíveis a algo que não pode ser visto, a algo que é sentido no mais profundo do coração, que afeta os nossos pensamentos, que nos livra da dor, do incômodo, da angústia, do medo, e a gente em alguns momentos consegue experimentar uma paz que excede todo o entendimento, e que naquele tempo de oração nós temos simplesmente uma percepção e uma segurança de que o Senhor está manifestando a sua graça, o seu favor e a sua presença. Não é todo momento que você ora que isso acontece, mas é o que nós devemos buscar de forma intensa e dedicada, viver esses momentos na presença do Senhor. A perseverança também deve ser motivada pelo reconhecimento do poder e da graça de Deus.
Nós nos aproximamos de Deus em oração porque cremos que Ele tem todo o poder, que nada é impossível para Ele. Cremos que aquilo que eu estou colocando diante dele, primeiro Ele já conhece, porque Ele tem todo o conhecimento. Ele sabe exatamente como a pessoa pela qual eu estou intercedendo está se sentindo, como eu estou me sentindo, ainda que eu não conheça a verdadeira realidade sobre mim ou sobre o outro, o Espírito Santo de Deus conhece e nessas horas intercede por nós. Nós devemos nos aproximar do Senhor, crendo que Ele tem poder para fazer muito mais do que aquilo que pensamos e do que aquilo que pedimos. Ele tem condições de fazer aquilo que inclusive eu não pedi. Aliás, Ele pode inclusive responder de forma contrária àquilo que eu pedi, porque Ele sabe que aquilo talvez seja o melhor para mim, para a minha história, para a história das pessoas que estão à minha volta, ou, ainda mais excelente que isso e fora da minha compreensão, para os planos eternos que Ele tem para a humanidade. Nós, muitas vezes, não vamos conseguir dar conta de compreender todas as respostas do Senhor. Eu sempre menciono isso com os irmãos. Seria muito bom que lá no final a gente tivesse alguém que nos dissesse: olha, Deus manda te dizer que Ele fez isso na sua vida e permitiu isso por causa disso e disso, e tudo ficasse muito explicadinho, como num drama coreano. Porque dizem que os dramas coreanos, esses seriados, eles sempre voltam para explicar tudo tintim por tintim. A vida não é assim, porque Deus é soberano. Aí você vai falar: mas eu já tive um momento em que Deus veio e me mostrou por que aquela dor aconteceu, por que aquele problema aconteceu. Que bom que o favor do Senhor, a misericórdia do Senhor e a bondade de Deus alcançaram você nesse aspecto. Mas ela me alcançou e alcançou a tantos outros em outros aspectos. E se Deus fosse obrigado a nos explicar tudo que Ele está fazendo, a gente não seria humano, a gente seria como Ele. É impossível que nós tenhamos compreensão de tudo que Deus está fazendo nesse tempo, e seria uma arrogância da nossa parte querer compreender os desígnios de Deus em tempos tão difíceis como esse. Mas eu preciso me aproximar de Deus sabendo que Ele tem poder para fazer aquilo que eu peço, mas acima de tudo, Ele precisa fazer aquilo que está em seus planos. É bem verdade que você deve considerar que muitas vezes nós estamos pedindo no ambiente de rebeldia, nós estamos indo ao Senhor no ambiente de falsidade, de ilusão. Nós estamos vivendo em pecado, desejamos a nossa própria vontade, estamos pedindo para o nosso próprio proveito e não compreendemos a seriedade do que é estar na presença de Deus, sem reconhecer sua soberania, seu poder, e que Ele conhece quem nós somos, todas as nossas intenções, e muitas vezes a gente está orando sobre um monte de coisa e a gente só precisa de uma coisa: disciplina. A gente só precisa de uma coisa: ser tratado para a gente ser quebrantado, porque a gente está tratando de forma leviana esse nosso relacionamento. Estamos iludidos, perdidos, não estamos entendendo o que está acontecendo. A gente está preocupado com coisas que não têm a ver com o reino, a gente perdeu de vista e que precisamos ser quebrantados para reconhecermos a soberania de Deus e a seriedade daquilo que é a vida e que nós estamos vivendo nesse tempo tão difícil, principalmente. Mas a perseverança e a dedicação também vão requerer de nós que lutemos contra a indiferença, contra o egoísmo. Muitas vezes nós oramos muito, mas o tema central da nossa oração somos nós. A nossa dor, o nosso problema, nossa família, os nossos sonhos, os nossos planos, as nossas dificuldades. Nós nos aproximamos de Deus para falar somente sobre nós. E muitas vezes o foco da nossa oração é sobre o que nós não temos. A gente fala muito com Deus sobre aquilo que não temos. Celebramos muito pouco aquilo que temos e falamos com Deus daquilo que nos falta. E
O personagem principal da nossa oração somos nós. A ênfase, o tema está muito definido e muito claro. A gente, depois eu, depois os nossos problemas, depois os que nós amamos e depois os que nos importam. A dedicação da oração requer que a gente compreenda que nós somos chamados para buscar o Pai que é nosso. Ninguém se aproxima de Deus em oração desconsiderando que existe à nossa volta irmãos e irmãs e irmãos, pessoas e gente que esperam que a gente lute com eles em oração. Para a gente se dedicar à oração, a gente deve ser motivado pelo amor ao próximo, pela compaixão que nós temos pelo outro, pela sensibilidade à dor que outro irmão, outra pessoa, alguém, uma família, as circunstâncias pelas quais os outros estão passando devem nos tornar sensíveis. E nós devemos buscar a Deus, ao Pai, em oração, em nome de Jesus, em favor de outras pessoas. É claro, bendito, que você vai orar por você. É impossível que a gente também se aproxime de Deus sem falar de nós, sem confessar nossos pecados, sem falar da nossa gratidão, sem falar do que precisamos. Mas nós devemos perseverar em oração. E quando Paulo chama o povo a perseverar em oração, ele está apontando também em direção do próximo, da necessidade do outro, daquilo que meu irmão precisa, da dor que ele está sentindo, do alívio que ele precisa nesses tempos tão difíceis. A nossa lista de oração que você recebe, atualizada uma vez por semana, mas constantemente você recebe novos pedidos, ela traz o nome de gente que você não conhece, mas que algum irmão nosso conhece, e ele é alguém amado para gente que é amada por nós, e por isso nós somos intercessores dessas pessoas. É bem verdade, bendito, que quando você pede oração por alguém, você meio que deveria assumir um compromisso de ler os pedidos e atualizar esses pedidos. Nós temos muitos nomes sem atualização e que às vezes a gente não consegue a resposta dos irmãos. Isso tem a ver com o seu compromisso de oração, obviamente. Eu aproveito para fazer um apelo. Você que tem um nome ali, que você pediu que orássemos por ele, porque essa pessoa era importante para você, nós temos orado. Mas é importante que a gente possa agradecer também, caso essa pessoa esteja curada, restaurada. Ou é importante que a gente possa atualizar. Estava em estado grave e agora está melhor. Estava melhor e agora está grave. A gente precisa saber, né? Senão a gente fica orando pela mesma situação, quando a situação não existe mais. Você vai falar, mas Deus sabe. Mas a gente está falando apenas da nossa intercessão um pelo outro e da consideração que também devemos ter, porque muitos irmãos levam muito a sério e oram por aqueles nomes que ali estão, e é por isso que nós compartilhamos, para que todos nós possamos orar. Por isso que interceder e entender que o outro precisa da minha oração, não porque simplesmente se eu tiver 50 pessoas orando vai dar certo, se eu tiver só 20 não vai dar. Se eu orar com todo o Brasil às 7 horas da manhã, do dia 7, do mês 7, então essa unidade vai gerar um movimento maior da parte de Deus. É claro, bendito, que nós sabemos que é a graça de Deus que nos abençoa. E obviamente nós temos convicção de que Deus nos abençoa, ainda que a gente não tenha tantas pessoas orando, mas Ele está respondendo às nossas preces. Por que então fazer movimentos de oração? Isso é importante para que haja unidade, né? Para que haja unidade no povo de Deus, na direção daquela súplica. Então não há nenhum problema em fazermos isso, em orarmos juntos, somos chamados a isso. Mas nós também temos maturidade para entender que quem tem uma vida de oração dificilmente vai estar preso a esses momentos certos, horários certos, porque nós somos chamados por Deus e através do apóstolo Paulo a perseverarmos em oração.
Nós precisamos nos dedicar. Isso não tem um tempo específico ou certo. Agora, querido, deixa eu lhe falar. Obviamente que quando nós clamamos ao Senhor, quando nós temos uma súplica que está dentro de nós ardendo, eu ainda falo um pouco mais sobre isso à noite, nós estamos pedindo a Deus fora de qualquer regra ou necessidade, ou fora de qualquer tentativa de nos organizarmos. O clamor é um grito de socorro, e o grito de socorro às vezes sai simplesmente com uma palavra, com uma súplica a Deus. Não tem muito a ver nem com a forma, porque Deus conhece a nossa dor, o nosso coração. Muitos irmãos talvez estejam em momentos que eles simplesmente ergam sua voz em um clamor movido por uma dor, por uma angústia profunda, por um desejo de ver a resposta de Deus chegando, porque aquela pessoa não tem mais força. Mas na maioria das vezes, a nossa oração, ela precisa de perseverança, porque ela está no ambiente da rotina da nossa vida, do cotidiano, do tempo que nós separamos diariamente para buscar ao Senhor. E aí, nesse contexto, Paulo vai dizer assim: dediquem-se à oração, estejam alertas, vigiai e sejam agradecidos. Eu quero falar sobre vigiar à noite, mas agora eu quero falar desta oração, dessa dedicação à oração com um coração agradecido, com gente que ora cheia de gratidão no coração. Na oração, querido, é importante ter consciência daquilo que Deus já fez. Quando eu me aproximo do Senhor para pedir sobre o meu futuro, ou para pedir que Deus me ajude a lidar, a resolver o problema que eu estou vivendo hoje, no meu presente, eu preciso ter consciência e reconhecer aquilo que Deus fez no passado. No passado, Deus teve compaixão. No passado, na minha história, Deus teve misericórdia. No mês passado, Ele foi favorável à minha súplica. Na semana passada, Ele ouviu o meu clamor. No ano passado, Deus fez algo extraordinário por mim. E eu preciso ser agradecido por todas essas coisas que Deus fez, para que eu possa continuar confiando na sua misericórdia, para que eu possa ter convicção de que aquilo que Ele já fez por mim, Ele há de fazer no futuro. Ele poderá fazer em meu benefício novamente. A gratidão, então, na oração, ela traz à memória aquilo que Deus fez através do seu poder, não só na minha história, na história de outras pessoas, até os feitos do Senhor declarados na sua palavra. Eu posso agradecer e eu devo agradecer constantemente pela minha salvação, pelo perdão, pelos milagres feitos. Um coração agradecido se lembra daquilo que aconteceu em muito tempo. Não é assim? Quando alguém fez algo muito bom por você e eventualmente você conversa com aquela pessoa um tempo depois, você fala: não me canso de agradecer por aquela ajuda que você me deu. Ou quando há um aniversário, ou quando há um momento, uma reunião, isso vem à tona de novo. Assim é também com o Senhor. Não nos cansamos de agradecer por tudo que Ele fez na nossa história, no passado. Por isso que na oração é importante ter consciência também daquilo que Deus está fazendo no presente, porque nós agradecemos a Deus por aquilo que está acontecendo agora, pela bênção que Ele está derramando sobre minha vida, minha família, minha igreja, agora. Nós pedimos pela cura de tantos irmãos, mas agradecemos porque muitos têm sido curados, já foram curados, estão sendo curados. Enquanto oramos, enquanto estamos nesse culto, o que nós cremos? Nós cremos que os irmãos que estão enfermos em seus leitos agora estão sofrendo, sim, a intervenção do Senhor, o milagre de Deus, estão experimentando alívio, cura. Nós cremos nisso. Eu abro um parêntese para reconhecer com você que nesse tempo, os dias que esta enfermidade tem tomado os irmãos, eles têm acontecido dentro daquilo que tem sido previsto na maioria das vezes. Raramente temos visto alguém que comprovadamente estava enfermo melhorar de uma hora para outra. Não podemos explicar isso. De alguma maneira, na maioria das vezes, o ciclo tem se passado. Nós vemos sintomas mais leves, sintomas mais fortes, sintomas graves, mas o ciclo tem se passado e, eventualmente, alguns irmãos
tem falecido. Não há explicações para isso, é bem verdade. Não há como entendermos o porquê nesse tempo Deus tem agido e tem conduzido o seu cuidado e a sua cura sobre nós desta maneira. Mas o que nós sabemos é que muitos e milhões e gente no mundo todo, em todos os países, de todas as culturas, de todas as raças, religiões diferentes, têm sido curados, e toda cura e toda restauração que tem experimentado vem da boa mão de Deus, porque toda dádiva vem do Pai das luzes, que é o nosso Deus, o nosso Criador. O que nós devemos fazer, então, é agradecer por tudo isso que Deus está fazendo, por toda a sua bondade sobre a humanidade. Então, na oração, eu preciso perceber que há também provisão na minha casa. Eu preciso agradecer a Deus porque eu estou recebendo das suas mãos aquilo que eu preciso para viver, aquilo que eu preciso para perseverar. Eu estou recebendo a palavra através do culto, através dos vídeos, através daquilo que eu busco. Eu estou recebendo a oportunidade também de adorar a Deus junto com os meus irmãos, ainda que seja distante, virtualmente. Eu tenho provisão para o meu relacionamento com Deus. Eu tenho a palavra de Deus livremente na minha casa. Bíblias, o texto. Quantas pessoas no mundo não têm isso? E nós temos a provisão. Precisamos agradecer pela palavra de Deus. Precisamos agradecer porque Ele tem nos abençoado com a verdade sendo pregada para nós. Nós precisamos reconhecer o cuidado de Deus nesse tempo, nesta hora, neste dia, e sermos agradecidos pela bondade de Deus, por tudo aquilo que Ele tem feito por nós, por nossa família. Quando temos a nossa mente consciente daquilo que Deus fez e daquilo que Deus está fazendo, o meu coração é alimentado, é fortalecido, minha fé cresce e minha esperança então se fortalece e eu consigo olhar para o futuro e ter fé naquilo que Deus vai fazer, naquilo que Deus vai mover em meu favor, naquilo que Deus vai transformar nas circunstâncias à minha volta, para que eu seja beneficiado uma vez mais. Eu olho para o passado, eu vejo Deus fez aquilo por mim, e olho para o futuro e digo, Ele pode fazer isso por mim. Eu creio nisso, meu coração está cheio de expectativa para que eu possa experimentar uma vez mais a graça e o favor de Deus. Olha, antes eu sofri e Deus me confortou. No passado eu adoeci e Deus me curou. Numa situação que eu vivi difícil, eu fiquei muito magoado, mas Deus me restaurou. Olha, há alguns dias eu pequei, mas Deus me perdoou. Por isso, queridos, olhar para o passado e lembrar-se daquilo que Deus fez gera uma memória no meu coração, uma memória de Deus, uma memória de quem foi Ele nessa minha história tão difícil. E essa memória me faz crer que no futuro dessa minha história Ele vai manifestar sua graça e seu favor novamente. Olhar para o passado gera uma memória do meu corpo, daquilo que eu senti, daquilo que eu experimentei no meu corpo, e eu posso crer então que Deus vai manifestar o seu favor novamente no meu corpo no futuro. Minha vida precisa ter memória de Deus. Isto é gratidão na oração. Eu agradecer por aquilo que eu experimentei, que eu vivi, que eu trago marcas no meu corpo, marcas na minha mente, marcas nas minhas memórias. E por isso, hoje eu posso confiar que Deus está cuidando de mim e que Ele vai manifestar mais uma vez sua bondade sobre mim no futuro. A oração precisa ser alimentada por um coração agradecido. Perseveremos na oração, mas tenhamos o coração agradecido, conscientes do que Deus fez, do que Ele fará. Eu sei, está difícil a gente separar o tempo que a gente gostaria. Por mais que alguns irmãos tenham tempo, estão cansados. E por isso o apóstolo Paulo também vai nos convidar a vigiar. E sobre isso eu quero falar com você à noite.
Mas antes de terminar esse culto, eu quero uma vez mais orar com você. Pedir para que o Senhor nos abençoe, nos dê força, para que a gente tenha ânimo para perseverar em oração, para que a gente tenha compaixão do próximo, para que a gente conheça a dor dele para interceder por ele, para que a gente reconheça quem é Deus, o seu poder e que nós devemos confiar nele, para que a gente de fato possa colocar diante do Senhor o nosso coração verdadeiramente suplicando por suas bênçãos, suplicando a Ele pelas respostas que nós precisamos na nossa vida e na vida daqueles que estão sofrendo. Que você possa perseverar e que você possa ter um coração agradecido para que sua fé seja fortalecida. Vamos orar. Senhor Deus, ajuda-nos a crer, a confiar. Ensina-nos a orar. Ensina-nos a cada dia, Senhor, a compreender que perseverar não é uma alternativa, é uma necessidade. Não é o Senhor quem precisa de mais tempo conosco, somos nós, cada um de nós que precisamos de tempo contigo. É diante do Senhor que nós aprendemos, Senhor, a lidar com a vida, que nós aprendemos, Senhor, a orar, porque às vezes a gente está orando numa direção, o Senhor quer que a gente ore em outra, e é no tempo da oração que muitas vezes o Senhor muda o nosso coração. Ajuda-nos, Senhor Deus, a dedicarmos tempo na oração, a dedicarmos, Senhor Deus, a nossa mente, a nos lembrarmos daquilo que o Senhor fez, a termos um coração agradecido, uma mente que nos leve a visitar os teus feitos e que nos traga à memória a tua bondade e o teu favor. Por isso, nesta manhã, dá-nos fé, aumenta a nossa fé, que a gente possa confiar em Ti e que a gente tenha esperança e expectativa daquilo que o Senhor vai fazer. Assim como o Senhor fez no passado, que o Senhor possa fazer no nosso futuro. E até aquilo que nós pedimos no passado e não aconteceu, que haja, Senhor, no Teu coração uma bênção para nós no futuro, talvez diferente daquilo, mas que tão somente seja a Tua vontade se cumprindo em nós. Nós pedimos pela cura, nós pedimos pela paz, nós pedimos, Senhor, para que esse tempo seja abreviado e que o alívio venha sobre a humanidade, Senhor, sobre cada uma de nossas famílias, sobre aqueles que nos ouvem, que o Senhor derrame a Tua bênção e atenda a súplica de cada um. Nós terminamos esse tempo de culto, de adoração, pedindo que o Senhor nos ensine, através do Teu Santo Espírito, a orar e a Te buscar, a compreendermos que Tu tens todo o poder e que não há nada impossível para Ti. Esta é a nossa súplica em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe você, abençoe sua família, continue cuidando de vocês. É a minha súplica nesta manhã, em nome de Jesus.